Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Essa semana estamos aí ouvindo aqui opiniões sobre o projeto de lei 6.268, que pretendia anular a Lei de Proteção à Fauna, a Lei 5.197/67, e regulamentar o exercício da caça profissional no país. A medida gerou polêmica entre os ambientalistas, alegando que o texto vai contra as leis de preservação. A ideia é permitir o controle de animais silvestres, como javalis e aves migratórias, por exemplo, que podem trazer riscos à sanidade de rebanhos e granjas nacionais. Estamos propondo um plano de controle desses animais, como se controla a lagarta na soja, a barata em casa ou o rato. Todos estes animais invadem a cidade porque estão em busca de alimentos e acabam entrando em conflito com a sociedade, diz o autor do projeto, o deputado Valdir Colato. Alguns especialistas na área apontam pontos favoráveis na lei, como o caso do professor da Universidade Federal do Amazonas, Rogério Fonseca. Logicamente, a gente percebe nessas situações, analisando principalmente autos de infração de órgãos de comando e controle, de polícia, olhando também para os processos judiciais encaminhados para as varas especializadas de meio ambiente, que depois do tramitar e análise pericial, muitas das vezes os peritos eles veem que aquela conduta que é remontada à questão de crime, ela na verdade não é uma situação criminosa, mas sim uma situação de atender um estado de necessidade para saciar a fome de uma pessoa ou de uma família. Sim, a título de exemplo, e a gente não gosta de, né? A gente, quando eu falo assim, algumas pessoas não gostam de citar dados, mas nós, no nosso país, somos aproximadamente 10,5 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, ou seja, que vivem com R$ 77 por mês. Eu espero que o Estado brasileiro, e aí todos os vereadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, senadores e os representantes do executivo, prefeito, governadores e presidente, comecem a se sensibilizar com essa questão. Porque o que a gente sente é que muitos desses funcionários nossos, né, que eles são, acabam se prestando única e exclusivamente hoje o que acontece nas redes sociais, a pressão que as redes sociais fazem sobre essas pessoas, utilizando daí só uma fração muito diminuta, vamos dizer assim, de comentários a respeito dessa questão da caça. Agora falando da caça de uma forma mais abrangente, não só se reduzindo à caça de subsistência. É muito importante destacar que a caça no planeta Terra, para ser bem exato, em vários países, ela é uma ferramenta de manejo da fauna silvestre, de cada um desses países. Recentemente, a gente analisou 22 legislações de países hispânicos e 8 legislações de países lusófonos, onde exclusivamente a questão da caça de subsistência encontra-se plena e totalmente pacificada dentro da legislação ambiental. E isso não ocorre no Brasil. E não ocorre por quê? No artigo 37, ele declara aquela questão de que não é crime o abate do animal quando é realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. E eu estou falando isso com base em quê? Em base de análises interpretativas de funcionários públicos federais, tá? Junto com os advogados gerais da União, a terem proferido análises a respeito de populações tradicionais, em especial em bioma amazônico, a não poder realizar a obtenção da fonte de proteína para suprir e saciar a fome da sua família. O professor ainda contou que ele e outros colegas escreveram um artigo para alertar a população em geral sobre o que acontece com o homem do campo, lá na zona rural, que muitas vezes necessitam da caça para a subsistência. E é justamente por esse motivo que basicamente eu e mais outros 7 profissionais, né, todos pesquisadores ligados a organizações não governamentais e também autônomos, fizemos um artigo de comunicação científica, vamos assim dizer,
dentro de um site chamado O Eco, para que as pessoas conseguissem se sensibilizar ao que acontece com as populações rurais. Vamos colocar agora de uma forma mais abrangente, né? As populações rurais do nosso país. Afinal de contas, o número a qual eu expressei a vocês, essas pessoas são 10,5 milhões, ou seja, não é um número pequeno. Esse artigo, ele foi um artigo, na verdade, para esclarecer para a sociedade brasileira o que acontece dentro das leis e fora das leis com a questão da caça de subsistência. E para nós que estamos acompanhando e vendo o desdobrar da manutenção dessas pessoas para saciar a fome das suas famílias e a interpretação que muitos servidores têm a respeito dessa conduta em distintos biomas do Brasil, ela não é concordante com o que diz a lei. Por isso, esse ato discricionário, muitas das vezes, ele é opressor, né, frente a essas pessoas. E aí, o que você faz nessa situação? Uma pessoa que seria parceira na conservação da natureza acaba sendo uma adversária. E aí a gente acaba tendo conflitos de ordem, vamos dizer bem assim, ideológica, que acaba fazendo com que pessoas que poderiam auxiliar na conservação de determinadas espécies acabem por propiciar a extinção delas, em virtude dessa omissão de nós, como um Estado, né, venhamos a formatar as políticas públicas a fim de atender a sociedade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só?